Você diz que quer paz, mas continua alimentando bridas internas, rancores antigos, preocupações que te consomem por dentro. Você vive procurando silêncio nos lugares errados, distração atrás de distração, esperando que o mundo lá fora te dê aquilo que só você pode construir por dentro. A verdade é dura. Você ainda não tem paz de verdade porque não entendeu o que ela realmente é. Paz não é a ausência de problemas. Não é quando tudo está certo. É quando você está certo com você mesmo, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. A paz verdadeira não chega com o fim dos conflitos. Ela nasce com o fim da sua dependência de controle, de aprovação, de respostas. E enquanto você continuar buscando fora, continuará vazio por dentro. Neste vídeo, você vai entender por que a sua mente ainda está agitada, por que seu coração ainda está inquieto, e o que precisa acontecer para, enfim, você construir uma paz que ninguém pode tirar de você. Se você está cansado de viver em guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça, escreva nos comentários. Eu escolho construir minha paz. Essa frase não é um desejo. É uma decisão. É o seu compromisso com uma vida menos reativa, mais consciente, mais presente. Curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, e que vibra o poder interior. Parte 1. Sua paz ainda depende de fatores que você não controla. Você acredita que vai ter paz quando a conta estiver cheia, quando a vida estiver estável, quando ninguém mais te criticar ou quando tudo finalmente dá certo. Mas essa é a ilusão que mantém você prisioneiro. Porque toda a paz que depende de fatores externos é uma bomba relógio, cedo ou tarde, ela vai explodir. Você já parou para pensar que a maioria dos seus incômodos não vem do que está acontecendo, mas do que você esperava que acontecesse? Sua frustração não vem da realidade, vem da expectativa. Sua angústia não vem do que é, vem do que você queria que fosse. Você está o tempo todo negociando a sua tranquilidade com um mundo que não se comprometeu a te agradar. Você diz que quer paz, mas entrega seu estado emocional a tudo que está fora do seu controle. O trânsito te tira do sério. O comentário de alguém te desestabiliza. A opinião alheia vira seu termômetro interno. Você reage a tudo, como se tudo tivesse o direito de roubar sua calma. O estoicismo ensina que a paz só nasce quando você para de exigir do mundo aquilo que ele nunca prometeu entregar. Você não controla o que os outros vão fazer. Não controla o clima, o trânsito, a economia, a opinião alheia. Mas ainda assim, coloca sua paz nas mãos dessas coisas todos os dias. E toda vez que faz isso, está dizendo: minha estabilidade depende do imprevisível. Como esperar firmeza vivendo assim? Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e você terá paz. Ou seja, o problema não está no mundo. Está no apego que você tem a um mundo idealizado. Um mundo onde ninguém te ofende, ninguém te atrasa, ninguém te rejeita. Mas esse mundo não existe. Enquanto você continuar exigindo que tudo esteja certo para se sentir bem, você vai viver em guerra. Porque a vida nunca será exatamente como você quer, e a paz não pode depender disso. Ela precisa ser construída num lugar onde o imprevisível não tem poder. E esse lugar é dentro de você. Parte 2. Você confunde fuga com paz e acha que está tudo bem. Muitas vezes, o que você chama de paz é apenas fuga. Você se afasta das pessoas, se isola das situações, desliga o celular, evita conversas difíceis, e acha que isso é maturidade. Você diz: não quero me estressar, mas no fundo, está com medo de encarar. E então se esconde, se afasta, se cala. Mas o silêncio que vem da fuga não é paz. É anestesia. É o vazio disfarçado de equilíbrio. É o cansaço tentando se passar por autocontrole. Você finge que está tudo bem, mas por dentro está cheio de conversas não resolvidas, mágoas não digeridas, decisões não tomadas. E chama isso de paz. Mas essa paz está frágil. É superficial.
Porque basta alguém tocar na sua ferida para você perder o centro. Basta uma situação sair do script para o descontrole voltar. O estoicismo não te convida a fugir do mundo, mas a enfrentá-lo com presença. A paz verdadeira não é a ausência de barulho, é estabilidade dentro do barulho. É quando você está em meio ao caos, e mesmo assim permanece lúcido, inteiro, centrado. Não porque tudo está calmo, mas porque você está calmo. Muitas pessoas confundem evitar o problema com resolver-o. Mas o que você evita, te persegue. O que você empurra para depois, se acumula. E o que você não encara, governa suas emoções pelas sombras. A fuga não limpa. Só adia. E aquilo que você adia por muito tempo, vira peso. Vira nó. Vira dor silenciosa. Sêneca dizia, não é porque nos escondemos que estamos protegidos. E ele estava certo. Você pode mudar de cidade, de círculo, de rotina. Mas se não mudar por dentro, o conflito vai junto com você. A paz real não nasce do afastamento, ela nasce da reconciliação. Com o que aconteceu, com quem você foi, com o que você sente. E principalmente, com a vida como ela é. Você só encontra a paz quando para de fugir. E começa a enfrentar, com calma, com consciência, com coragem. Porque encarar de frente não dói mais do que carregar por dentro. Parte 3. Sua mente está barulhenta porque seus valores estão desalinhados. A verdadeira paz não é um sentimento momentâneo. Ela é o resultado de uma vida coerente. E o motivo pelo qual sua mente vive agitada, ansiosa, desconfortável. É porque aquilo que você faz, diz e pensa estão indo em direções opostas. Você fala de tranquilidade, mas consome estímulos o tempo inteiro. Você diz que busca equilíbrio, mas se afoga em comparações, em julgamentos, em pressa. Quer um coração sereno, vivendo num estilo que alimenta inquietação. Isso não é falha, é incoerência. E a incoerência interna é o ruído mais alto que existe. O estoicismo nos lembra que paz não se constrói só com silêncio, se constrói com alinhamento. Quando seus valores são fortes, claros e vividos, a mente desacelera. Quando você sabe o que acredita, o que importa e o que não aceita, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Mas o que acontece hoje é o contrário. Você se trai para agradar. Diz sim quando queria dizer não. Aceita relações que sabe que drenam. Engole desconfortos, finge que está tudo bem, e vai acumulando um peso invisível que sufoca a alma. A mente barulhenta não é só excesso de pensamentos. É falta de verdade. É excesso de concessões. É ausência de limites. É você se afastando de si mesmo para se encaixar em uma expectativa que não tem nada a ver com sua essência. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. E essa frase ecoa como um lembrete brutal. Pare de racionalizar sua paz. Viva de forma que ela seja inevitável. Assuma sua verdade. Viva o que você diz. Faça o que você acredita. Porque quando a coerência, a silêncio interior. Você quer paz? Então alinhe sua vida com seus valores. Não os que você posta, mas os que você realmente vive. Porque não existe tranquilidade sem integridade. E o barulho só diminui quando você para de se trair. Muitas pessoas confundem evitar o problema com resolvê-lo. Mas o que você evita, te persegue. O que você empurra para depois, se acumula. E o que você não encara, governa suas emoções pelas sombras. A fuga não o limpa. Só adia. E aquilo que você adia por muito tempo, vira peso. Vira nó. Vira dor silenciosa. Sêneca dizia, não é porque nos escondemos que estamos protegidos. E ele estava certo. Você pode mudar de cidade, de círculo, de rotina. Mas se não mudar por dentro, o conflito vai junto com você. A paz real não nasce do afastamento, ela nasce da reconciliação. Com o que aconteceu, com quem você foi, com o que você sente. E principalmente, com a vida como ela é. Você só encontra paz quando para de fugir. E começa a enfrentar, com calma,
com consciência, com coragem. Porque encarar de frente não dói mais do que carregar por dentro. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, é porque você sabe que precisa alinhar suas escolhas com quem você realmente é. E esse é o primeiro passo para construir uma paz que não dependa de aplausos, de validação ou de controle. Escreva agora nos comentários: minha paz vem da minha verdade. Curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa resgatar o próprio centro. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada reflexão é uma âncora. Cada lição é uma ferramenta. E cada vídeo é um lembrete de que você pode viver com firmeza, presença e silêncio, mesmo num mundo barulhento. Sentinela Estoico é o seu espaço de lucidez, de força calma, de reconstrução interna. Parte 4. Você não tem paz porque ainda está preso ao que não pode controlar. Você quer paz, mas ainda se contorce por dentro toda vez que alguém te decepciona. Quer tranquilidade, mas vive em guerra emocional com quem não corresponde às suas expectativas. Quer dormir em paz, mas leva para o travesseiro conversas mal resolvidas, dores mal digeridas e a ilusão de que um dia o outro vai mudar. A verdade é dura. Você está cansado não da vida, mas da resistência que criou dentro dela. Você luta contra o que já aconteceu. Se prende ao que deveria ter sido. Fica revivendo diálogos, situações, feridas, como se repetir mentalmente fosse te dar algum controle. Mas não dá. Porque o passado não muda. O que foi dito não pode ser desdito. E a única coisa que você pode controlar agora é o que vai fazer com isso. O estoicismo ensina que liberdade emocional começa quando você aceita que nem tudo precisa ser entendido, respondido ou resolvido. Nem toda dor precisa de explicação. Nem toda perda precisa de sentido. Nem toda ausência precisa ser preenchida. Sêneca dizia: é tolice se angustiar com o que está além do nosso alcance. E é exatamente isso que você faz quando insiste em controlar o incontrolável. Você se esgota. Se paralisa. E chama isso de sensibilidade, quando na verdade é apego. Você não tem paz porque ainda quer que o mundo seja justo segundo suas regras. Mas o mundo não é justo, ele é real. E a paz não é encontrada quando tudo se encaixa. Ela nasce quando você para de tentar encaixar tudo. O que não foi, não era para ser. O que não voltou, não deveria voltar. E o que ficou, talvez esteja te mostrando que você precisa soltar. Você só encontra paz quando solta o que pesa. Quando aceita o que fui. E escolhe caminhar com leveza, mesmo sem todas as respostas. Parte 5. A sua paz está escondida no que você ainda não teve coragem de encarar. Você busca paz em meditações, frases prontas, vídeos motivacionais. Mas evita olhar para dentro. Evita revisitar a dor antiga. Evita confrontar o que sente, o que pensa, o que tem guardado há anos. E é por isso que a paz ainda não chegou, porque ela nunca entra onde há negação. Ela não floresce sobre camadas de distração. Ela não cresce onde você insiste em fingir que não há nada a ser resolvido. Você quer ser leve, mas não soltou o peso. Quer ser livre, mas está preso a memórias, mágoas, culpas, verdades não ditas. Quer descansar, mas carrega uma mochila cheia de coisas não resolvidas. E o pior? Aprendeu a conviver com esse fardo, como se ele fizesse parte de você. Como se fosse normal viver com esse nó na garganta, com esse vazio no peito, com esse ruído constante no fundo da mente. Só que não é normal. É comum, e há uma diferença enorme entre as duas coisas. O estoicismo não é sobre ignorar o passado. É sobre dar a ele o lugar certo, atrás. Não é sobre fingir que não doeu. É sobre não deixar a dor te definir. A sabedoria está em aprender com a dor, não em se tornar refém dela. Está em encarar o que te fere, e não se esconder atrás de distrações. Está em colocar luz onde por muito tempo você só colocou silêncio. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso, e encontrará força. Mas a força só chega quando você para de fugir. Quando decide entrar nas partes mais escuras da sua história
com coragem, organiza o que está bagunçado. Sem drama. Sem pressa. Sem máscaras. Só com verdade. E presença. Sua paz está escondida no que você ainda não teve coragem de encarar. Ela está naquele pedido de perdão não feito. Naquele luto não vivido. Naquela memória que você empurra para o fundo sempre que ameaça vir à tona. E ela só vai florescer quando você abrir esse quarto escuro dentro de si. Acender a luz. Respirar fundo. E dizer, eu estou pronto. Parte 6. A sua paz não está em ter menos problemas, mas em ter mais força interna. Talvez você ainda acredite que vai encontrar paz quando a vida se ajeitar. Quando o dinheiro sobrar, quando a saúde melhorar, quando os relacionamentos fluírem. Mas essa é uma armadilha perigosa. Esperar que o mundo se organize para então você se sentir bem. Porque o mundo raramente se organiza como você quer. E viver assim é como amarrar sua serenidade ao vento. Ela nunca para de escapar. O estoicismo ensina que a verdadeira paz não é ausência de problemas, mas presença de força interior. É quando você para de esperar calmaria lá fora, porque construiu estabilidade por dentro. É quando você percebe que não precisa controlar tudo, só precisa controlar como você responde a tudo. Você já reparou que algumas pessoas enfrentam tragédias e permanecem firmes? Enquanto outras se desesperam por contratempos mínimos. Não é o tamanho do problema que define a reação, é a solidez de quem o enfrenta. E essa solidez é construída em silêncio, dia após dia, com pequenas escolhas de responsabilidade emocional. Você não encontra paz quando os problemas somem. Você encontra paz quando aprende a lidar com eles com maturidade. Quando em vez de reclamar, você observa. Quando em vez de culpar, você age. Quando em vez de se revoltar, você cresce. Sêneca dizia, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. E essa felicidade só é possível quando a sua força vem de dentro, e não da estabilidade externa. Porque o caos vai continuar existindo. Mas você pode se tornar alguém que caminha no meio dele sem se perder. A maioria quer uma vida sem desafios. Mas os fortes constroem uma mente que não teme os desafios. Eles entendem que o problema não é o problema, é a falta de preparo para lidar com ele. E decidem fortalecer a si mesmos em vez de tentar enfraquecer o mundo. Você quer paz? Então pare de pedir por menos problemas. E comece a se tornar alguém com mais estrutura emocional, mais maturidade mental, mais firmeza de alma. Porque é aí que a paz verdadeira começa. Não quando tudo melhora, mas quando você melhora por dentro, mesmo que nada ao redor mude. Se você entendeu que a paz não vem de uma vida sem problemas, mas de uma mente bem construída, então está na hora de dar o próximo passo. Escreva nos comentários. Eu sou mais forte do que o caos ao meu redor. Essa afirmação não é só uma frase bonita, é o início de um novo posicionamento interno. É o tipo de verdade que, quando repetida com consciência, começa a moldar sua postura diante da vida. Curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa construir essa força silenciosa. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, você aprende a se brindar sem se endurecer. A enfrentar sem se perder. A crescer sem precisar gritar. Porque no Sentinela Estoico, a sua paz não depende do mundo, ela nasce de dentro. Parte 7. A sua paz é perdida toda vez que você tenta controlar o que não é seu. Você perde a paz não quando algo dá errado, mas quando insiste em querer controlar o que está fora do seu alcance. Quer controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro decide. Quer controlar os caminhos da vida, os ritmos dos outros, os resultados que ainda nem chegaram. E nesse esforço constante de tentar dominar o indominável, você se esgota. A verdade é que grande parte da sua ansiedade nasce dessa tentativa silenciosa de ser responsável pelo que não é seu. Você carrega dores que não são suas. Responsabilidades emocionais que não te pertencem. Tenta resolver a vida de todo mundo, agradar a todos, garantir que ninguém se decepcione, e se esquece de si mesmo no meio do caminho. O estoicismo ensina, a serenidade começa quando você separa o que depende de você, do que não depende.
E vive com foco absoluto naquilo que está ao seu alcance. Por que gastar energia onde você não tem controle não é empatia, é autoabandono. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A chave da sabedoria está em distinguir uma da outra. Essa distinção é o que liberta. Quando você entende que não pode controlar o outro, mas pode controlar sua reação, tudo muda. Quando você aceita que não pode mudar o passado, mas pode mudar sua relação com ele, você respira. Quando você solta o controle, começa a recuperar sua energia. Você perde paz porque quer ser responsável por tudo. Quer prever cada passo, garantir cada resultado, manter tudo sob seu domínio. Mas o controle é uma ilusão. Você nunca vai ter domínio sobre o externo. Mas pode ter domínio sobre si mesmo, e isso basta. A maturidade emocional começa quando você aprende a parar de carregar o mundo nas costas. Quando percebe que o que o outro sente não é responsabilidade sua. Que o destino dos outros não é seu para conduzir. E que cuidar de si com verdade é, muitas vezes, o ato mais generoso que você pode ter com o mundo. Você só vai ter paz quando aceitar que viver é fluir com consciência. Não é passividade, é liberdade. É dizer, eu faço o meu melhor, mas não carrego o que não me pertence. E essa escolha traz uma leveza que ninguém pode tirar. Parte 8. A sua paz é frágil porque você ainda precisa que o mundo te valide. Você ainda se abala porque precisa ser visto. Precisa ser aceito. Precisa ser aprovado. Sua paz depende demais da opinião alheia. Se te elogiam, você sorri. Se te criticam, você se fecha. Se te ignoram, você se sente rejeitado. Ou seja, sua estabilidade emocional está sempre nas mãos dos outros. Mas o estoicismo ensina que nenhum julgamento externo pode tocar alguém que construiu um senso de valor interno. Quem sabe quem é, não se desespera por reconhecimento. Não se molda para agradar. Não vive em função de aplausos ou likes. Você perde sua paz porque, no fundo, ainda acredita que precisa da aprovação dos outros para se sentir em paz consigo mesmo. Mas enquanto sua identidade for um reflexo do olhar do outro, você vai viver em constante instabilidade. Ora se sentindo boa o bastante, ora se sentindo insuficiente. Ora se sentindo querido, ora invisível. Marco Aurélio dizia: a alma permanece invencível quando se apoia apenas em si mesma. Essa é a verdadeira paz, saber que você é inteiro mesmo quando ninguém enxerga. Que você é valioso mesmo quando ninguém valida. Que o seu caminho faz sentido mesmo quando os outros não aplaudem. Você não precisa se explicar tanto. Não precisa agradar tanto. Não precisa ser tudo para todos o tempo inteiro. Essa cobrança constante é exaustiva. E quanto mais você tenta ser aceito por todos, mais se desconecta de quem você realmente é. A paz nasce quando você troca a necessidade de ser entendido pela escolha de ser verdadeiro. Quando você escolhe se respeitar mais do que ser amado. Quando o silêncio de estar alinhado com a própria consciência vale mais do que a euforia de uma aprovação momentânea. Você se torna inabalável quando, mesmo sendo julgado, continua firme. Quando, mesmo sendo ignorado, continua confiante. Quando, mesmo sendo criticado, continua em paz, porque sabe que sua verdade não precisa de plateia. A sua paz não depende de quantas pessoas te entendem. Depende apenas de uma, você. E quando esse entendimento acontece, o resto se torna ruído que não merece resposta. Parte 9. Você não vai encontrar paz enquanto viver reagindo a tudo. Paz e reatividade não coexistem. Você diz que quer tranquilidade, mas responde a tudo no impulso. Uma crítica, já se sente atacado. Uma demora, já se sente rejeitado. Uma contrariedade, já se sente diminuído. Sua mente está sempre em modo de alerta, pronta para reagir, pronta para se defender, pronta para atacar. O estoicismo ensina que o poder não está em reagir rápido, mas em escolher como responder. É o espaço entre o estímulo e a resposta que define a sua liberdade. E se tudo te afeta, é porque você ainda não assumiu o controle da sua reação. Você ainda é refém do que acontece. O mundo comanda seu estado interno, e isso nunca será paz.
Você só vai encontrar serenidade quando aprender a respirar antes de reagir, a observar antes de julgar, a escutar antes de responder. Porque o que te tira do eixo não é o que o outro faz, é o que você permite que isso provoque dentro de você. Sêneca dizia: assim como não devemos dar nosso corpo a qualquer um, também não devemos entregar nossa alma à primeira provocação. E é exatamente isso que acontece com quem vive reativo. Entrega sua alma a qualquer estímulo externo. Entrega seu centro a qualquer comentário. Entrega sua energia a qualquer situação. Reagir a tudo é sinal de instabilidade. De que ainda há feridas abertas. De que ainda há gatilhos não compreendidos. De que ainda há um eu que se sente ameaçado por qualquer coisa que saia do controle. Mas quando você começa a dominar suas reações, você vira dono da sua paz. Você escolhe quando falar, quando calar, quando agir, e quando simplesmente seguir em frente sem dar importância. Isso não é frieza. É sabedoria. É maturidade emocional. É a capacidade de proteger sua energia sem precisar explicar isso a ninguém. Você não precisa reagir a tudo. Nem tudo merece sua atenção. Nem todo comentário precisa de resposta. Nem todo desafio precisa de conflito. A maior parte das coisas só precisa da sua indiferença. Porque a verdadeira força não está em mostrar que você pode revidar. Está em provar, com silêncio, que aquilo nem te move mais. Parte 10. Sua paz não vai chegar enquanto você continuar vivendo no automático. Você acorda, corre, cumpre tarefas, responde mensagens, alimenta expectativas, entra no piloto automático e diz que está vivendo. Mas, no fundo, só está sobrevivendo. Sua mente está sempre no próximo compromisso, no próximo problema, no próximo alívio. Você vive como se estivesse fugindo de algo, e chama isso de rotina. Mas essa pressa constante está matando sua paz. O estoicismo ensina que a presença é o solo onde a serenidade floresce. Sem presença, não há percepção. E sem percepção, você não enxerga que está perdido, que está exausto, que está se afastando de si mesmo pouco a pouco, todos os dias. Você não para respirar com consciência. Não observa os próprios pensamentos. Não escuta o que o corpo está gritando. Você só vai porque tem que ir, porque sempre foi assim, porque o mundo espera que seja. Mas você não é o mundo. E enquanto viver como se fosse, nunca vai descobrir quem é. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas como ter qualidade quando nem sequer percebe o que está pensando? Como ter paz se não há um único momento do seu dia onde o silêncio se faz presente? O barulho não está só lá fora, ele está dentro. E está sendo alimentado todos os dias pela pressa, pela distração, pela ausência de presença. Você quer paz? Então comece desacelerando. Não para fugir da vida, mas para voltar a habitá-la. Voltar a sentir o que está sentindo. A enxergar o que está aceitando. A questionar o que está vivendo. A paz não vai te encontrar se você continuar correndo. Ela mora no agora. Ela mora no instante em que você para e percebe que o que realmente importa não grita, sussurra. Desligue o automático. Respire com profundidade. Observe com verdade. E você vai perceber que a paz que tanto procura estava ali o tempo todo, mas você estava ocupado demais para notar. Parte 11. Você alcança a verdadeira paz quando decide parar de lutar contra a vida. Você foi condicionado a lutar o tempo inteiro. Lutar para provar seu valor. Lutar para ser aceito. Lutar para controlar o destino. Lutar contra o que sente, contra o que foi, contra o que é. Mas ninguém encontra paz em guerra constante. Principalmente, quando a guerra é contra a própria existência. Você tenta forçar o ritmo da vida. Tenta empurrar portas que ainda não estão prontas para abrir. Tenta segurar pessoas que já deixaram de te escolher. E ainda assim se pergunta por que está tão cansado. Mas a verdade é simples e dura. Você está exausto porque está lutando contra o inevitável. O estoicismo ensina que sabedoria é aceitar a vida como ela é, não como você gostaria que fosse.
Não é passividade. É alinhamento. É entender que há coisas que só florescem quando você para de forçar. Quando você solta. Quando você entrega. É o ato de confiar que o fluxo da vida sabe mais do que o seu ego. A paz chega quando você troca o esforço por entrega. O controle por confiança. A resistência por fluxo. Não é desistir, é confiar. É aceitar que o que tiver que ser, será. E o que for seu, não vai passar. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como acontece, e você terá paz. Essa é a chave. Aceitar o que a vida traz. Aceitar o que ela leva. Aceitar o que chega e o que parte, sem permitir que isso abale sua essência. Porque quando você solta a necessidade de controlar tudo, você finalmente sente leveza. Você aprende que o mundo não precisa girar ao seu redor para que a sua vida tenha sentido. E entende que paz é caminhar com firmeza, mesmo sem saber o que vem depois da próxima curva. Você se torna invencível quando não precisa que tudo aconteça do seu jeito para continuar bem. Quando aprende a caminhar com o vento, e não contra ele. Quando entende que paz não é ter controle, mas ter fé. Fé em si. Fé no caminho. Fé no que não se explica, mas se sente. E aí, sim, a guerra acaba. O peso sai. A alma respira. E o que sobra é silêncio. Mas não um silêncio vazio. Um silêncio pleno. Um silêncio de quem, finalmente, entendeu que paz não se encontra, se constrói, todos os dias, dentro de si. Se você chegou até aqui, já percebeu que a paz que tanto procura não está no mundo. Ela está em você. Mas ela não vem fácil. Ela não se revela para quem vive fugindo, disfarçando, culpando. Ela só se entrega para quem tem coragem de se olhar, se curar, se libertar. A paz é uma construção diária. É a soma de escolhas silenciosas, de limites respeitados, de verdades ditas, de pesos deixados para trás. Ela não acontece de uma vez. Mas nasce cada vez que você decide não reagir, não controlar, não depender. O estoico sabe, o mundo continuará sendo o que é, mas você pode ser diferente. Mais firme. Mais consciente. Mais inteiro. E, sobretudo, mais em paz. Se este vídeo despertou algo em você, escreva nos comentários. A paz que eu procuro começa em mim. Essa frase é um lembrete. Um compromisso. Um novo ponto de partida. Curta este vídeo agora, envie para alguém que precisa encontrar seu centro. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada reflexão é um convite à transformação. Cada lição é uma arma contra o caos. E cada palavra é um passo firme rumo à sua versão mais consciente, calma e poderosa. Sentinela Estoico é o seu espaço de força silenciosa, de sabedoria prática, de reconstrução profunda. Até o próximo vídeo.